Santa Luzia, onde o pároco era o padre Pessotto. Na Páscoa de 1980, este grupo organizou as celebrações da Semana Santa lá no espaço onde hoje é o centro comunitário. No bairro também havia alguns catequistas, como Dona Inês, a Maria Rosa Sestari e a saudosa Dona Luzia Buffoni. Elas eram orientadas por freiras que moravam na Vila Perseu. Bem, antes da comunidade São Paulo existir, já existiam alguns grupos que se reuniam nas casas. E a gente sentia uma felicidade muito grande naquele encontro de famílias, né? As famílias trocavam experiência, cada um contando a sua história, de onde veio, das suas origens, e isso fortalecia a nossa caminhada. E nós então começamos a rezar o terço durante a semana e aos domingos às 18 horas a gente fazia celebração nas casas. E tinha tempo, tinha domingo de a gente se reunir em grupo de 50, 60 pessoas, né? E a gente via a alegria que se expressava no rosto de cada um daqueles que estavam participando desse grupo. Muitas pessoas ainda continuam caminhando com. A partir da Páscoa do ano de 1980, os três grupos passaram a se encontrar, organizando a celebração da palavra toda semana, sendo que uma vez por mês havia a presença do padre Pessotto para celebrar a Eucaristia. No centro comunitário, que então abrigava um programa do governo chamado PLIMEC, a comunidade contava com o apoio das assistentes sociais que lá trabalhavam. Eram a Bernadette, a Bete e a Márcia. Neste momento, a identidade da comunidade começou a ser formada. O entusiasmo e o crescimento da comunidade foram acelerados, com o salão do centro comunitário cheio para celebrar todo sábado à noite às 7h30. A comunidade formou suas próprias turmas de catequese, com catequistas como a Lúcia Lemos, a Cida Santos, Cida Silva, Maria Oliveira, Inês, Edi e tantos outros. Teve também início o curso de batismo, sob a liderança do Arlindo e do Pedro. Logo em seguida, o Eduardo se juntou à equipe. As primeiras quermesses aconteceram com a ajuda de pessoas importantes como o Bonfim, o Gabriel, o Sr. Escides e o Euclides, todos trazendo a experiência das comunidades de outros estados de onde tinham vindo. Um dos problemas era a falta de segurança, com assaltos e pessoas estranhas provocando brigas. Mas a comunidade se unia e não desanimava diante das dificuldades. A cada mês de janeiro acontecia o curso de liderança cristã, e novas pessoas se somavam à frente das pastorais. Nesses cursos, por exemplo, despontaram a Eurípides, o Sr. José, os irmãos José e Pedro Sestari. No salão do Plimec, celebrou-se o primeiro casamento de um casal da vizinha São Francisco de Assis, Carmen e Leonildo. Neste clima de animação, nasceu em 1984 o Grupo de Jovens RECNI, sigla de Reconhecemos Cristo nos Irmãos. O grupo de jovens foi um grande testemunho de fé, de vida no nosso bairro, e motivou várias pessoas a serem parte da vida de nossa comunidade e de outras. Pessoas como Beto, Roberto, Cida Silva, Rose, José Paulo e outros tantos participaram desse grupo. Um dos jovens, o Gilson, criou um jornalzinho onde falava da vida dos jovens e divulgava as atividades, além da opinião dos líderes da comunidade. Logo a seguir também surgiu o Grupo Arcon, de adolescentes, a partir da perseverança da catequese. Várias lideranças de hoje estiveram neste grupo, como o Ademir, a Zélia, o Rafael. Já por volta de 1983, a comunidade sentiu a necessidade de ter uma casa e buscou usar um espaço público, inclusive com a publicação da doação de uma área em um diário oficial. Mas antes de nos estabelecermos, a área foi ocupada numa expansão do núcleo, e a comunidade decidiu que as famílias não poderiam ser desalojadas. O ardor missionário e o incentivo do padre Pessotto levou a comunidade a juntar recursos
para comprar 3 terrenos, na Rua 17, hoje onde estamos. Isto foi entre os anos de 1983 e 85, e o esforço de arrecadação continuou através das nossas festas. Na minha época, a catequese era feita nas casas. Eu fui catequista, não me lembro com certeza de quantas crianças, por média de umas 15, mais ou menos. A gente se encontrava no quintal da casa, a gente rezava, logo em seguida a gente lia uma leitura e no próximo sábado as crianças traziam o que tinham entendido dessa leitura. Em seguida a gente brincava, era um encontro prazeroso, as crianças gostavam muito e para eles era um lazer aquilo dali. Era tudo muito simples, cada catequista fazia os encontros do seu jeito, cada um usava a sua criatividade. Nessa época, a Cida Silva, a Dona Luzia, a Dona Ignez e outras, também algumas, né, faziam os encontros nas casas, outras conseguiam ir no salão da igreja ou no centro comunitário. E para mim foi muito prazeroso, assim, enriqueci muito, aprendi muito com as crianças. Muitas delas moram no bairro, hoje estão constituindo família. Um grupo de jovens, na época, o nome foi uma ideia que surgiu e nós começamos a batalhar para um nome. Até quem sugeriu o nome foi o Pedro e mais algumas pessoas. Esse nome foi escolhido Recrime, que significava Reconhecemos Cristo nos Irmãos. Esse grupo para a gente até relutei bastante para entrar nesse grupo. Uma vez entrei, a gente percebia que esse grupo era uma extensão da família da gente, onde todos não via a hora de passando, né, para chegar o domingo para poder estar se encontrando. E era um grupo que todos, era como elo de corrente, qualquer um estava para tudo ali. Então as tarefas eram divididas e aquela tarefa dividida, no domingo a pessoa apresentava essa tarefa concluída, onde a gente tinha jornal, tinha esporte, tinha música e tudo, em todo o segmento do bairro, o grupo de jovens participava. E era um grupo que era incansável, né? Essa formação transferiu até hoje para muitos que a gente encontra, que participa até hoje da comunidade, constituiu família até dentro do próprio grupo de jovens, né? É o caso meu e da Cida, que nós nos conhecemos lá praticamente. Então eu acho que o grupo proporcionou assim no bairro, ele era uma referência da época, né? Qualquer um que falasse Recrime, eu participo do Recrime, ele era bem visto em qualquer lugar, né? Parece que isso soava bem. Inclusive, quando nós participávamos da CEJOF e de encontros de jovens aí em Campinas, o grupo com mais conteúdo da época era o nosso, tanto em contingente, no centro comunitário, a comunidade que nascia resolveu escolher um padroeiro. A escolha foi democrática, com várias pessoas sugerindo nomes como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São Luís Gonzaga, Nossa Senhora Aparecida e o vencedor São Paulo Apóstolo. Na escolha pesou o argumento de que a vida de São Paulo estava na Bíblia, o que tornava mais fácil para as pessoas se espelharem no seu testemunho. A eleição foi tranquila. Este era um período muito fértil. O grupo de jovens Recrine tinha participação muito ativa nos mutirões, organizava abaixo-assinados, passeatas e fazia teatro. Quando o terreno foi comprado, este grupo organizou um mutirão, Limpa Quintal, arrecadando materiais de construção. O Arlindo, nesta época, entrou para o Sindicato dos Metalúrgicos e criou a Pastoral Operária. A nossa comunidade esteve presente em momentos importantes da redemocratização do país, em passeatas contra o arroxo salarial, com a presença na fundação da CUT,
em Atos pelas Diretas já. Em maio de 1985, uma procissão marcava o momento em que a comunidade conquistava o seu espaço. A cruz foi colocada nos 3 terrenos que a comunidade conseguiria comprar. A primeira missa foi em cima de um caminhão, pertencente ao seu Euclides. Foi celebrada pelo padre Luiz Manuel, muito atuante na pastoral operária. Era um momento de grande alegria na humildade da periferia da nossa cidade. Uma tenda de plástico foi erguida para abrigar as nossas celebrações. Depois começou a construção do salão, que, uma vez construído, nos serviu durante 5 anos, abrigando a catequese, as celebrações e as missas, além de todas as nossas festas. Aliás, era uma comunidade festeira, pois nós sabíamos que para construir o templo precisávamos de recursos. Usávamos o espaço do centro comunitário ainda para atividades como o grupo de jovens, as formações de crismandos e outras atividades. A crisma era liderada pelo Pedro Sestari, pelo Nelson e pelo Gedeão. Então, Roberto, a gente falando da comunidade São Paulo Apóstolo, para mim, assim, é um motivo de alegria, porque ali a gente, o motivo maior que incentivava a gente a estar trabalhando nos mutirão é que a gente não tinha, a gente celebrava no salão, e o salão não é a igreja, né? Então, a grande a vontade da gente, o desejo é ter a igreja para a gente poder celebrar. E ali, falando de construção, a gente tinha uma equipe muito bem organizada, a gente fazia um mutirão de 15 em 15 dias, e esse mutirão a gente pegava de manhã e só largava à tarde. A gente não tinha... Algumas pessoas, às vezes, tinham compromisso no meio do dia, tinha que fazer. Mas aí, inclusive, já tinha a equipe das mulheres da cozinha que vinha lá fazer a comida, que era para a gente não perder tempo para ter que almoçar, porque dispersavam muitas pessoas às vezes. E ali tinha uma equipe de construção que era bem organizada, era bem firme, e a comunidade no geral, os jovens, os idosos. Queria lembrar aqui um pouquinho, a dona Isabel, a mãe do Gedeão, todo mutirão, ela estava lá com a garrafinha de café dela, que, o Dilo, outra pessoa também, que estava sempre do lado, ele não podia, pelo problema de saúde dele, ele não podia fazer muitas coisas. E, enfim, tinha muitas pessoas, bastante pessoa colaborou. E para mim foi um motivo de muita... Eu tenho uma boa recordação assim, da época da nossa construção, gosto muito da São Paulo Apóstolo. E na parte espiritual também eu gostava. Nosso templo estava sendo erguido ainda quando foi celebrado o primeiro casamento na Casa Nova, de um casal que se conheceu dentro do grupo de jovens, o Pedro e a Aninha. Esse testemunho de compromisso com a igreja em sua comunidade motivou ainda mais os que estavam empenhados na construção do templo. Assim como a construção do salão, a igreja contou com dezenas de mulheres e homens trabalhando nos mutirões. Como havia terrenos baldios acima do nosso, foi necessário construir um muro de arrimo, mais parecido com uma barragem, para suportar a força das enxurradas vindas da parte alta do bairro. Este muro chegou a desabar, mas ninguém se feriu e a comunidade o reconstruiu. A comunidade se unia nos mutirões aos finais de semana para construir a igreja. Tudo o que fazíamos era com mutirão e participação de pessoas-chave, como o Sr. Juca, que construiu boa parte do salão, o Arlindo Colombo e tantas outras pessoas. Enquanto durava a construção do templo, erguemos um rancho coberto de sapê, onde celebramos muitas missas e celebrações, inclusive o primeiro Natal. Seguíamos com a tradição de realizar grandes e animados eventos, como as gincanas, que dividiam o bairro em 3 equipes, cada uma representando um lado e uma cor. Essa tradição vinha desde o tempo quando estávamos lá no centro comunitário. Aqui um pouquinho. Então, a gente era o Padre Ademir, Inclusive o Padre Ademir, ele já tinha passado pela nossa paróquia, muitas pessoas já conheciam ele.
era um padre redentorista, que era ele que coordenava, então, os seminaristas que estavam acompanhando ele nessa missão, né? No qual a gente participava todos juntos. E foi muito, muito gostoso, acho que cativou mais ainda as pessoas que conheciam ele, o trabalho dele, né, como redentorista. E aí então, o padre Geraldo, que na época era seminarista, ele se formou, se ordenou padre, se não me engano, acho que 1 ano, 2 anos depois dessa missão, inclusive a gente recebeu o convite dele para estar indo na ordenação dele lá, assim, um norte pesado para lá. E com muito carinho ele convidou a gente, né? E a formação que ele passou para a gente estar formando então a pastoral. Quando surgiu a pastoral da saúde com agentes, até então aí era visitado e levado à comunhão, que era a dona Inês, a Dirce, né? A dona Maria, essas pessoas mais tempo na comunidade. E fazia esse trabalho de levar a comunhão e visitar o doente. Mas só que não tinha assim a pastoral da saúde. Ela se fixou mesmo depois das missões. Ele começou a participar da paróquia, ir nas reuniões, né? Com os cantinhos que tinha lá, com os produtos que a gente tinha para estar levando para os nossos doentes, enfim. A partir daí tudo se concretizou. Inclusive o grupo de rua, né, Vivência hoje, que na época era o grupo de rua, né, que a gente formou. Por volta de 1995 surgiu a Pastoral da Criança, sob a liderança da Terezinha Biducci. Essa pastoral continua sendo fundamental no combate à desnutrição infantil. Mas as situações de miséria eram muito mais presentes naquela época. A ajuda da pastoral foi fundamental na vida de algumas famílias, e ainda hoje é. Em 1998, tivemos as Santas Missões, que contaram com o incentivo do padre Dalbó dos Redentoristas. Neste momento, a paróquia toda se mobilizou e muitas outras comunidades surgiram. Nosso templo já estava construído e nos fundos foram criados aposentos onde o padre Ademir e 2 seminaristas missionários ficaram hospedados durante 1 mês daquele ano. A partir das missões, surgiram os grupos de vivência. Eram 21 grupos que nas ruas refletiam a palavra de Deus e suas vidas. Este legado é hoje exemplo para as nossas comunidades irmãs na paróquia e para toda a igreja de Campinas. Nossos grupos foram se juntando e hoje temos 10 deles atuantes e firmes na fé, vivendo no dia a dia a solidariedade e o amor ao próximo, como é pregado no Evangelho. Das missões também surgiu a Pastoral da Saúde, que segue atuante até hoje no serviço às pessoas que sofrem com a doença. O crescimento da participação exigiu que um segundo momento de celebração fosse criado. O padre José Luiz, hoje cônego e nosso pároco desde 1990, criou o espaço do domingo de manhã, a Santa Missa, então às 9h30 da manhã. Outra coisa importante que acontecia também naquela época, assim, que os catequistas eram muito unidos. A gente se reunia sempre, nós preparávamos os encontros juntos, e depois cada um ia para o seu grupo e partilhava, mas o objetivo dos encontros já estava preparado, já tinha sido partilhado entre os catequistas. E tudo isso facilitava também muito, né? E nesse tempo também eram as pastorais que faziam a liturgia, e quando era a catequese que ia fazer a celebração, havia muito envolvimento, muito entusiasmo dos catequistas, embora a gente tivesse assim, muita dificuldade, acho que assim, um certo respeito, mas para medo mesmo de subir no altar, de enfrentar, porque a igreja estava em construção, já de subir no altar para celebrar. Então era um momento de muita adrenalina para nós, os catequistas, mas era bom porque todo mundo se envolvia. E envolvia os pais, envolvia as crianças, e acabava assim depois trazendo tanta alegria, porque o resultado era tão bom, todo mundo participava com alegria, com otimismo, né? Saía de lá se sentindo realizado mesmo.
tanto os catequistas como quem estava na Assembleia, de ver, né? A infância missionária surgiu da necessidade da comunidade, né, engajar as crianças, né, onde a gente percebia que as pessoas, os pais dessas crianças, seus avós, tinham um lugar dentro da igreja. E as crianças, como estavam? Né? Os jovens também tinham um papel importante dentro da igreja, mas a gente percebia ainda que as crianças precisavam ser engajadas de uma forma assim, mais forte. Né? Então, algumas pessoas foram convidadas para participar de uma reunião, inclusive foi o Toninho que chamou para essa reunião, e para convidar as pessoas quem sentia a vontade de trabalhar com crianças. Né? E nessa reunião eu senti fortemente esse chamado e falei que eu gostaria de participar. Né? Eu não sabia que há um mês atrás, na igreja da Madalena Postel, havia tido uma reunião, um encontro, né, que a irmã Alzira chamou, e algumas crianças da nossa comunidade já tinham ido lá participar, e aí eles acharam interessante a infância missionária. Então, quando eu fui convidada para a infância missionária, eu nunca tinha ouvido falar da infância. Né? Mas eu fui com o meu papel assim, eu quero participar, eu quero ajudar. De que forma? Não sei. Conforme a hora que eu estiver lá, eu vou descobrir como vai ser. E a Neide já tinha participado dessa reunião, então aí a gente se reuniu, né? E eu lembro na época que a Neide, a Elza, né? a Nica, então nós começamos esse encontro, né? E fomos convidando as crianças, os pequenininhos que participavam e os que não participavam da catequese, né? E a gente percebeu que foi assim um avivamento mesmo, porque nossa, como as crianças assim receberam de forma positiva, os pais, né, começaram a trazer as crianças e a gente fazia os encontros nas outras comunidades com as crianças, né? Então assim houve uma união assim, muito grande em todas as comunidades, né? E a gente não pode esquecer do empenho da irmã Alzira, né? Que trouxe, né? Trazer as informações de outras comunidades que existia em infância missionária, como eles estavam trabalhando, né? Como era a diretriz desse trabalho, né? Então, a gente fazia reunião e depois a gente tentava implantar isso dentro da nossa comunidade. Dentro desse tempo, né? Eu não posso deixar de falar, né? As pessoas, as crianças que começaram lá de pequenininho e hoje dentro da comunidade já tem um papel importante. A gente pouco falar da infância, né? Hoje os pequenininhos que começaram lá já estão subindo a infância, né? Tem crianças que começaram pequenininho, mal sabiam falar, às vezes nem dentinho tinham e hoje já estão aí casados,
né, assumiram uma pastoral, trabalham na catequese, né, tem que já estão trabalhando na família, e eu acho assim, nos doentes. Então eu acho assim, um trabalho importantíssimo, né, de que a gente começou alguns anos lá atrás, a gente nem imaginava qual o fruto que seria disso. Hoje temos uma igreja toda missionária, com muitas pastorais. Toda a vida na igreja é compartilhada com o povo. A nossa comunidade é acolhedora e se renova. Através dos grupos de vivência, é uma comunidade que pratica a solidariedade e busca dividir as graças recebidas do Pai com aqueles que mais precisam. Não tinha essas formações. Ela veio no 2005 para cá, veio aqui na paróquia, né, na comunidade nossa, e eu comecei a participar de todas, e não só eu, como várias pessoas, né? E isso foi um crescimento muito bom para a nossa catequese. Os jovens hoje começaram a catequese, que estão fazendo formações, né? E para a liturgia também foi muito bom. Tem a teologia, isso tem ajudado muito as pessoas aqui. Inclusive, para mim foi uma maravilha mesmo, não só para mim. Eu converso, o Edson, para ele também foi um desenvolvimento muito grande para nós e para a comunidade.
A catequese da nossa comunidade passou por diversas mudanças. Os catequistas e catequizandos estão mais próximos. Os pais, que antes vinham trazer seus filhos apenas para os sacramentos, hoje participam juntos, vivenciam juntos, pois também muitos deles fazem parte da história da nossa comunidade. Acreditamos que a catequese é a continuação e o futuro da nossa comunidade.